Salve Rebelião Nerd! Estamos de volta com mais um Nerd Fichado, um dos quadros do Nerd Rebelde. Eu sou o Marcelo Fará. Eu sou o Bruno Hessel. Estamos aqui mais uma vez. Eu acho que é a primeira vez que eles olham a minha cara, né? Aqui. Eu acho Entrevistando, sim, né? É verdade. Eu nunca tive a honra de participar aqui do seu lado. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Viu? Esteja sempre convidado. E, cara, hoje a cadeira tá pesada, hein? A cadeira, ela tupiniquinha, ela tá gringa, hein? Rodou Europa, né? O cara é modelo, bonito, hein? Eu acho que nunca teve uma gente tão bonita aqui nesse estúdio como hoje. O cara rodou a Espanha, rodou a Itália, deve ter rodado outros países aí que a gente vai descobrir hoje, né? André Siviero, ex-modelo, pendurou a chuteira e hoje dá aula de espanhol. É isso aí. O que mais? Tamo aí, né? Tamo fazendo um pouquinho de tudo. A gente tenta fazer um pouquinho de tudo. Gente, primeiro, obrigado aí pelo convite, uma honra. Aqui, né? Aqui. Muito legal aí participar desse momento aí com vocês. E é isso, né? Faço um pouquinho de tudo. Já fui modelo, já fui jogador de futebol profissional, futebol de salão. E hoje atuo diretamente na área de tecnologia mesmo, né? De mercado digital, principalmente. Temos esse ramo do espanhol, que é muito forte. Hoje, graças a Deus, a gente está num nível aí bem forte. Se eu não me engano, a gente já é a escola maior escola online de espanhol do digital aí. Né? Que legal. Mas do mundo ou do Brasil? Mundo. Do mundo. Mais de 10 mil alunos a gente tem. Pô, que legal. Então, acredito que hoje a gente já é a maior. A gente estava em segundo, mas acredito que a gente já deve ter passado aí. E mercado digital como um todo, né? Tem vários outros projetos também, outro projeto que a gente entra ali como estrategista e tal. Então, muito feliz aí, gosto muito dessa área de tecnologia. Antes da gente seguir aí com o Fará ler a ficha do André, né? Um ritual que a gente tem aqui, falar do nosso patrocinador, né? A Poly, desde lá do começo ajudando a gente aqui, né? A gente já teve o Manuel da Poly aí, teve outras pessoas que eles vão ver aí no meio do caminho. Mas agradecer mais uma vez a Poly. Os recursos que estão sendo utilizados de vídeo aqui são câmeras Poly, né? Inclusive está aqui na mesa uma estúdio USB, né? E um headset Voyager aqui, um headset Bluetooth. Poly, valeu. Muito obrigado mesmo. O começo é bem difícil e tem sido de grande valia pra gente. Então vamos aproveitar para ler, né? Que segundo o André, e aí a gente não vai saber porque ele teve muito período lá na Europa, mas foi a primeira vez que ele foi fichado. Então a gente está aqui com o André Siviero, tem 35 anos, é natural de São Paulo, é casado e tem um filho. Tá no mercado de tecnologia aí desde 2018. Mais ou menos. Mais ou menos. Empresário da... Fala um pouco, da onde que veio esse nome? A empresa é Você Falando Espanhol. Isso. A gente queria um nome que fosse fácil para as pessoas identificarem qual que é a nossa meta. Então, Você Falando Espanhol. Meta é você falar espanhol, ponto. Muito claro isso. Claro, deciso, né? E esse projeto aconteceu, na verdade, meio que de brincadeira, né? Porque eu tenho um grande amigo meu, inclusive é meu padrinho de casamento, chama Leandro, a gente se conhece desde pequeno. É brasileiro. Brasileiro. E a gente sempre teve o sonho, a gente estudou junto, desde moleque, desde criança, a gente teve sempre o sonho de ter alguma coisa junto. A gente queria, a princípio, ter uma franquia, a gente sempre teve esse sonho aí de ter alguma coisa juntos. Até que uma vez eu fui pra casa dele, uma das muitas vezes, ele mora em Ribeirão Preto hoje, ele era de São Paulo, mora em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E aí, fazendo um churrasco, tomando um Guaraná, ele já tinha um projeto de escola de italiano, né, com a ex-mulher dele. Mais físico? Sempre online. Tudo online, né? Online. Tudo online. E na época eu morava na Itália. Então, ele falou, cara, pô, já tem um projeto italiano, seria legal se a gente fizesse alguma coisa, né? Poxa, mas já tem o italiano, tal. E aí minha esposa, que tava lá junto comigo, falou assim, poxa, o André fala espanhol também. Mas antes de você ir pra Itália, você esteve na Espanha? Eu já fui pra Espanha. E foi lá que você aprendeu espanhol? Eu aprendi espanhol morando na Itália. Uma loucura. Porque o que acontece? Eu fui pra jogar futebol de salão, né? Profissional. E eu cheguei lá e me deparei com um treinador que era espanhol. E eu morava numa casa com um argentino e com um uruguaio. Então ninguém falava... Era morando na Itália. Então, assim, foi uma experiência louca. Tipo, ninguém falava italiano, eu tive que me virar. E aí,
tive que fazer uma imersão mesmo, né? Então eu escutava eles falando espanhol ali em casa, e eu comecei a ver vídeos com eles, filmes, e meu treinador era espanhol, então eu precisava me comunicar com ele de alguma forma, né? Entender ali o que ele estava falando. E aí, cara, pô, foi muito rápido, eu aprendi espanhol, muito rápido, muito rápido. Em menos de 3 meses eu já tava falando espanhol e italiano, os dois. Mas o italiano você falava com os outros, Isso. Sei lá, do time de futebol. Exatamente. Da Da etc. cidade, no dia a dia. Então, e aí o que eu falei? Eu falei, poxa, não é possível que eu aprendi tão rápido. E aí, quando eu voltava aqui, eu sempre vinha pro Brasil de férias, eu percebia que pouca gente no Brasil fala outra língua, né? Pouca gente realmente fala, porque tem gente que fala e não fala, né? Fala Sim, portunhol, sim. enfim. Sim, um embranejo. E aí eu fui pesquisar, cara, 1% da população brasileira fala um segundo idioma. Na verdade, falam 5%, 1% é fluente. Então assim, eu falei, cara, não é possível isso. Por que isso acontece? Na Europa, são 50% da população. Então, a educação base na Europa já tem impregnado um segundo idioma, né? Por mais que aqui o nosso ensino, ele fala, tem aula de inglês, mas a gente sabe que é daquele jeito, né? Isso. E a metodologia. E aí eu fui pesquisar, por quê? Não é porque o europeu é mais inteligente que o brasileiro. Impossível isso, Sim. né? É a metodologia. Então, como eu vivi isso na pele, eu entendi a diferença da forma que o pessoal estudava lá para diferente da forma que se aplicava aqui no Brasil. Mas André, você não aprendeu falando com o pessoal dentro de casa? Ou você, enquanto isso, você estava estudando essa metodologia, enfim? Tá. O que acontece? A metodologia, inclusive, que a escola se baseia, é de aprendizagem de forma natural. É uma aprendizagem acelerada. Porque é exatamente assim que eu aprendi. Eu não fiz curso, né? Eu aprendi na prática. É a forma mais rápida que tem para aprender. Quando a gente vai fazer Quem vai fazer, por exemplo, um intercâmbio, tá lá, 2 semanas o cara tá falando inglês, espanhol. Por quê? Porque tá vivenciando a língua. Sim. Então, basicamente, a gente adaptou isso para a realidade do digital. Então, a gente faz com que o aluno tenha uma imersão na língua sem sair de casa. Então, a gente trabalha muito com conteúdo nativo. Então, tem vídeo, aula, tem filme, música. Porque é a forma que a pessoa aprende mais rápido. E a metodologia tradicional de ensino das escolas, principalmente as escolas, né, mais tradicionais, focam muito em gramática. Então, né, eu até brinco ali, tem um negocinho que eu brinco, vou fazer com vocês aqui, que é o seguinte... Não, se for pra fazer a gente passar vergonha, não vem não. Não, que assim, eu faço sempre muita aula ao vivo, né, e eu pergunto para as pessoas, como é que se fala em português o verbo ser no pretérito perfeito, segunda pessoa do plural? Cara, não começa, a gente brinca com tecnologia, você coloca isso no Google, se você perguntar pro Google, ele não sabe responder. Não vai saber. Não sabe. Entendeu? E todo mundo aqui é fluente em português. Então tem coisas que você não precisa saber, né? A resposta é vós fostes. Mas assim, você não precisa saber disso para falar português. Só se a gente fosse pra Portugal, talvez. Ou se você fosse professor e ia ensinar letras, por exemplo. Então a gente percebeu que, tem coisa que a parte gramatical você consegue aprender na prática, sem ficar focando nisso, né? Então a gente desenvolveu essa metodologia e a gente tem um resultado aí muito legal, né? Tanto em volume de alunos, a gente tem mais de 10 mil alunos hoje na escola. Quando começou a de espanhol? Mais ou menos 2018, né? Foi em Só 2018. que como eu tinha esse outro trabalho, que eu era jogador de futebol profissional, sempre foi minha prioridade, o espanhol foi sempre uma segunda coisa, né? Então a gente ia, mas não ia, não dedicou mesmo. Quando a gente pegou mesmo pra fazer, falou, vamos fazer o negócio acontecer, foi 2019, 2020. Então a gente tá falando ali de 2 anos, mais ou menos, fazendo o negócio, 3 anos. 3 anos para chegar em 10 mil alunos. 10 mil alunos. Foi uma ascensão muito rápida, né? Muito rápido. A ideia do Nerd Rebelde, né, desse programa, é mostrar pro público que é possível transformar a vida através da tecnologia, seja ela como for. Porque nós somos de TI, né? O mercado conhece a gente, o mercado de TI provavelmente tenha ouvido falar você falando espanhol, mas não necessariamente conhece a pessoa André, né? E eu queria que você contasse um pouco da sua história antes de chegar no TI. Certo. Né? Nossa, eu falei aqui, ele foi modelo, foi jogador de futebol. Como é que transacionou isso, né? Tá. Onde você estudou, de onde você veio, da Zona Sul, da Zona Leste, do Centro, da Zona Norte. Beleza. De onde apareceu o André? Vamos lá, do início, né? Eu sou natural de São Paulo, Zona Sul de São Paulo. E nas primeiras fotos ali, desde pequeno, era eu chutando uma bola. Então minha paixão foi jogar futebol, né? Sempre foi. E modéstia à parte, fazia isso bem, né?
Tanto é que, poxa, desde os meus 7, 8 anos eu já trabalhava com futebol. Já jogava futebol federado, que eles chamam, né? Que não é pra brincadeira, não é escolinha, né? Eu já era... Já ganhava dinheiro Já era, com inclusive, futebol. remunerado, participava de campeonatos desde 7, 8 anos. Então foi sempre minha paixão. Eu só fiz isso da minha vida. Eu sempre fui jogador de futebol. E aí, com 18 anos, claro, tive essa passagem de modelo, que foi pra quando eu tinha 15, 16, 17, mas não é pra mim, né? Mas modelo de passarela? Como que era? Não, isso? era modelo fotográfico, porque eu não tenho perfil de passarela precisa ser alto, né? Eu era mais de fotografia mesmo, então participei de algum daqueles programas de Vai Dar Namoro e tal. Sério mesmo? Participei. Mas você arrumou uma namorada lá? Não arrumei não. Não arrumou nada. E não é armado não, cara. Era Aí verdade? eu ia falar, isso é não, fake. não é fake, foi real. Eu não me lembro, nem lembro, acho que era Não, Vai Dar cara, Namoro, acho que era da Record ou Rede TV, enfim. Aí também fazia plateia, né? Que aquelas plateias, o pessoal tudo contratado, né? Aqueles atores que eles Sim. dão aqueles Os da closes. frente, Os da né? frente. Depois Os mais bonitinhos. Aí ficava lá. Eu não sei porque nunca ninguém me chamou pra fazer isso. Você não entrou na fila. Eu acho que eu também não ia. Eu estaria lá na última parte da passarela. E aí, cara, também não era minha paixão, né? Não é minha paixão. E aí também eu fiz um tempinho ali de mais de modelo fotográfico mesmo, feito alguns trabalhos. Tipo foto de revista, as coisas. É, pra isso provar. aí. Provavelmente por incentivo dos pais, né? Porque normalmente a criança Pai, quando é entra, bonitinho, é, né? é o movimento dos pais, né? Não, não Eu fui, especificamente. na verdade, eu fui abordado num shopping de um caça-talentos. Falou, É. poxa, se eu te vendo aqui, eu tenho um baita no perfil, vai conhecer nossa agência sem compromisso. Aí eu fui, o pessoal adorou, fiz umas fotos lá e monta composite, book. E aí, pô, começaram a divulgar Cara, meu... fizeram isso com o Theo, desculpa interromper. Fizeram isso com o Theo, Eles mas a tão gente abordando. não deu bola não, cara. É porque a gente tinha visto na internet alguma coisa, uma reportagem falando que aí você chega lá, paga um book, não sei o quê, você e tem aí que não... pagar o book. Só que eu paguei com um serviço. Tipo assim, o book normalmente é por conta dos pais, né? Ou Sim, do sim. contratado. Você fez uma permuta. Eu fiz uma permuta, eu fui pagando esse serviço. Eu tinha lá e eu pagava o e-book. Mas é isso mesmo. Entendi. É isso Então mesmo. funciona, teoricamente. Funciona. Funciona. A verdade é... Eu também tenho filhos e já passei por isso também. A verdade é que é óbvio que eles fazem um spam no mercado e acabam, dependendo da empresa, né? Tem as empresas que são sérias, são justas. Agora, tem empresas que, de fato, elas são enganosas, né? Elas pegam as pessoas, pegam pelo ego das pessoas. Aí ela leva seu filho... Faz e-book. Aí vai, Faz paga book, o né? e-book. É. É claro, se a criança não tiver o perfil, não vai arrumar conseguir esse serviço, não vai conseguir E trabalho. eles ganharam no e-book. E Eles ganharam no book, né? Não é No nem e-book, é book, é né? book. É book. Então, existe isso. Só tem que ser, realmente tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Quem tem filhos e se for abordado assim, pode ser de fato idônea, tem que... O bom é pesquisar se a empresa é uma empresa idônea, qual que é o histórico, né? Isso é Exato. muito bom. Isso aí. Mas de fato acontece, né? Mas essa foi uma passagem muito pequena na minha vida, assim, esse ramo de modelo não é pra mim, né? E aí sempre fui futebol, sempre futebol, estudava, jogava futebol, já joguei futebol de campo também, mas, né, eu me profissionalizei no salão. E aí eu tava aqui no Brasil, jogava na época no Corinthians, acabou o jogo, eu lembro que veio um careca, né, falou assim, ó, meio falava enrolando português, sou do Brasil, sou do italiano, tô aqui representando meu time e vi que você tem potencial, tal. Você tem cidadania italiana? Eu falei, olha, meus bisavôs são italianos, tal. Resumindo, fez uma proposta, eu fui pra Itália, eu tinha 18 para 19 anos. Jovem. Fui pra lá, na cara e na coragem, nunca tinha saído de casa. E fui pra lá, cara. Fui pra lá com 19 anos. Mas foi sozinho? Sozinho. Seus pais ficaram? Meus pais ficaram, fui pra lá. Primeiro, a adaptação foi difícil no primeiro momento, né? Saudade. Eu sou muito família, né? Até hoje. Os meninos me conhecem, poxa, eu sou muito família. Então eu sofri um pouco no começo, mas depois vai de letra, né? Poxa, eu morava na Europa, ganhava em euro, jogava futebol, era o sonho de praticamente todo moleque, né? É. Então sempre foi essa minha paixão, sabe? Tava morando com outros jovens. Outros jogadores, então era Uma república. uma república, pô, o dia Todo inteiro mundo assistindo no auge da futebol, vida. com 18 anos, né? Então assim, era o meu sonho, eu tava vivendo um sonho, eu posso dizer que eu vivi um sonho por muitos anos, né? Tanto é que eu parei de jogar esse ano. Eu cheguei lá em 2007, 15 anos fazendo isso. Então eu só vinha pro Brasil de férias, voltava pra lá, uma vida assim, muito boa, né? Claro, não é aquela vida de... Não é o glamour do futebol Não de é campo, nada né? a ver com isso. Eu digo que eu consegui fazer um pezinho de meia, né? Mas assim, nada com futebol de campo, nada a ver. É outro mundo, outra realidade. E aí, o digital entrou na minha vida, por quê? Porque eu tava na transição de parar de jogar.
Então eu vinha de alguns anos de lesão, né? Eu vinha tendo lesão no futebol, meu rendimento tinha caído um pouco. Somado a isso, eu casei, né? Nesse processo todo, ela é brasileira, mas ela foi pra lá morar comigo, né? E aí a vida pra uma pessoa que é casada, lá na Itália, eu morava na Itália, né? É difícil, porque é uma mulher que ficava dentro de casa o tempo todo. Lá faz muito frio. Então, eu tava vendo meu sonho, só que eu tinha uma pessoa do meu lado que não tava contente, né? Então foi somando esse tipo de coisa, lesão, idade, porque eu tive cirurgias no joelho, enfim. Uma pessoa que não tava satisfeita ali do meu lado também pela vida, que é totalmente compreensível, né? Foi girando tudo isso e eu falei, pô, preciso me preparar pra essa transição de quando eu parar de jogar, né? Eu não posso... foi a ideia que eu falei, pô, vamos abrir uma franquia, vamos fazer alguma coisa com o dinheiro que tinha juntado. Mas uma franquia nada a ver com tecnologia, Nada uma a ver com franquia de qualquer tecnologia. coisa, um boticário talvez. Isso, uma Sodier, né? Sim. Mas não saiu da cabeça, né, a ideia, do papel. Até que veio essa questão ali desse churrasco, que a gente tava batendo esse papo, meu amigo falou, pô, eu tenho meu brother, né, meu padrinho de casamento, falou assim, poxa, eu vendo italiano, ele já tava no nível legal do italiano. Eu falei, aí a Aline brincou, né, minha esposa, falou, poxa, mas o André fala espanhol, por que vocês não abrem negócio de espanhol? A princípio de brincadeira. O Leandro falou, pô, tô pronto. Eu falei assim, eu sei falar. Bora Vamos ensinar aí. essa galera. E eu sei como as pessoas aprendem, porque eu tinha vivido isso na pele. Eu aprendi 2 idiomas em 3 meses. Falei, cara, isso é fácil. E muito curioso, né? Uma vez conversando contigo, você falou que o espanhol é a língua mais falada do mundo. É, a segunda. A segunda, qual que é a primeira? Mandarim. Mandarim. É. Também pela população. Pela população. É isso que eu digo. Se a gente pensar em distribuição, é o espanhol. Porque mandarim é falado na China. Você conhece alguém que fala mandarim? Cara, aqui onde nós estamos, é muito comum nós escutarmos mandarim. Porque a Huawei fica do nosso lado aqui. Então tem muito chinês ali. Né? Então, nós vamos sair daqui, nós vamos almoçar e nós vamos passar ali. Você vai ver que é comum você ver um mandarim. Obviamente que não sentados numa roda de amigo e tal, mas para nós aqui de tecnologia e especificamente neste bairro que nós estamos, é comum a gente ouvir. Mas assim, no cenário geral é difícil, né? Você escutar mandarim, né? Então, se a gente pensar em distribuição, a gente tem mais de 21 países ao redor do mundo que tem o espanhol como idioma oficial, né? Isso como idioma oficial. Se você for nos Estados Unidos, tem mais de não sei quantos milhões de pessoas que falam espanhol, porque é considerado segunda língua em diversos países, né? Então tem pesquisa que fala que o espanhol é a segunda, tem pesquisa que fala que o espanhol é a terceira, atrás do inglês, mas assim, é muito forte, né, hoje em dia o espanhol. Eu digo que virou a ser necessário, né? Por exemplo, você vai no mercado de trabalho, o inglês é comum. Pô, fala inglês, beleza. Agora o espanhol é diferencial, você fala inglês e espanhol, pô, esse cara... tem um diferencial. Inclusive a gente tem no nosso mundo de tecnologia, normalmente a região, a Latinoamérica é uma região estratégica. Então, por exemplo, você tem gestores que atuam para Latinoamérica. E eles têm que falar, obviamente, o inglês e o espanhol. Então é uma região, aqui é onde nós estamos, na América Latina, ela é uma região que ela demanda muito o espanhol. Se a gente pensar na América do Sul, né, o Brasil é o único país que não tem algum outro, né, o Guiana, não sei o que lá, acho que tem um outro que fala português, tem o idioma português, eu não sei exatamente, mas a gente tá cercado por espanhol a todos os lados, né? Sim. Então, assim... E é interessante como não falamos E não fala espanhol. O único país, por causa da colonização portuguesa, né? Mas, claro. Mas é muito curioso. Mas pela proximidade. Aliás, você acha mais fácil aprender o inglês ou o espanhol? Para nós, para os brasileiros. Assim, sem sombra de dúvida, o espanhol. Né? Eu sou um exemplo disso. Sem sombra de dúvida. Eu também tenho muito mais facilidade em falar espanhol do que falar inglês. Exatamente. Por quê? Tem um motivo. Língua derivada do latim. Sim. Então, tem muitas palavras que são parecidas ou até mesmo iguais nos outros idiomas. Né? Você pega um livro, você nunca teve contato com espanhol, você pega um livro para ler, você vai entender boa parte daquele livro. Sim. O problema é a fala, né? Exatamente. Porque se eu for falar, eu vou falar o portunhol. Exato. Porque a gente acaba... É aí que é o ponto. Muitas pessoas acham que, por conta dos dois idiomas serem parecidos, quando chegar lá vai viajar, pô, eu me viro. Não é. O Bruno você já passou por isso. Eu passei por isso, né? Eu viajei... Tive a sorte aí de viajar por uma grande parte aqui da América do Sul. E eu tive experiências de trabalho também, fazendo interação com outros países em espanhol. E eles falam o espanhol, obviamente. O México fala de uma forma, o argentino fala de outro. Aí você vai ajustando algumas palavras nesse contexto. E a enganação
achar que você fala português, que você sabe falar espanhol. Totalmente. Você Você tá- passa vergonha. Passa vergonha. Você passa vergonha. Pior do que isso, na verdade a gente acaba entendendo mais eles do que eles a nós. Eu tenho essa impressão de que para eles é mais difícil entender o português do que para nós entendermos E tem o espanhol. uma coisa que deixa isso mais evidente, que são os chamados falsos cognatos. Então, tem palavras que a gente tem igual. Por exemplo, pelado. Pô, pelado. Pô, não quer dizer pelado, quer dizer careca. Sim. Entendeu? Tem várias. Surdo. Eu já passei com uma vergonha com esse negócio de surdo. A gente tava lá, eu morava com esses dois, eu vou contar aqui. Eu morava com esses dois argentinos e uruguaios, eles estavam falando de surdo, minha irmã não é surdo. Aí eu falei, pô, mas como é que foi isso, né? Ele nasceu assim, vocês se comunicam por sinal, por gesto? Tô começando a rir, né? Quer dizer canhoto. Surdo significa canhoto. Uma que eu conheço que é aquela embaraçada, né? Embaraçada. Você fala, deixei sua irmã embaraçada. É. O que quer dizer o embaraçado? Grávido. Olha só que problema. Grávido. Esquisito. O que seria isso? Esquisito Exquisito. é assim, é uma coisa positiva. Esta comida está esquisita, né? Tá boa, tá gostosa. Olha isso. Tem um monte, cara. Tem um monte que eu acho que é super legal, né? Eu aprendi isso no restaurante na Argentina. Esquisito? O garçom chegou, começar, exquisito. Eu não, tá Não, ótimo. Tá bom pra caramba. Não tá esquisito, não, tá bom. A primeira vez, mas não tá esquisito, tá ótimo. Tem tá. vários. Pastel. Pastel é bolo. É. Então tem um monte dessa. Vaso é copo. Vaso é copo. Né? Então, é totalmente enganação quem acha que falar Por espanhol isso que eu acho que o inglês é mais fácil. Então, assim, pra aprender é mais fácil o espanhol. Só que tem uma diferença entre você falar português e falar espanhol. Então, assim, porque o italiano é a mesma coisa. Então, o italiano é língua derivada do latim. Francês, língua Mas o derivada do inglês também é derivado do latim. de certos pontos, né? Mas se você pegar, o ponto que eu quero trazer é, se você pegar, por exemplo, um livro para ler, eu nunca tive contato com inglês. E aparece, my name is André. Não tem nada a ver com o português, eu não sei. Uhum. Agora, se eu pegar, mi nombre es André, é parecido, entendeu? Né? Então, nesse ponto que eu digo que é mais fácil você aprender espanhol do que inglês, sem dúvida. Realmente, você conhece Esperanto? Não. Nunca viu? Lá, é que foi criado lá na Europa. Mas a ideia é essa, um médico, na verdade ele trabalhava numa fronteira tríplice ali na Europa e ele atendia pessoas de várias línguas. Uhum. E ele, por ser poliglota e tudo mais, ele criou uma língua com o intuito de ser uma língua universal que fosse mais fácil para todos aprenderem, que foi o Esperanto. Esperanto. E é interessante, porque ele pega realmente elementos, principalmente do latim, enfim, tem outras fontes, mas é muito legal que a gente percebe que, inclusive até no inglês, tem coisas da mesma fonte, são muito parecidas. Mas o que mais engana a gente mesmo, sem sombra de dúvida, é o portunhol. É o portunhol. Isso é impressionante, cara. Cara. E eu já vi muita gente passando vergonha, muito. Tem vários casos desses falsos cognatos aí de gente. Perro. Né? A pessoa fala perro. O pessoal acha, perro é pero. Não, perro é cachorro. Pero. Perro. Mas e o pero não Existe perro e pero. Né? São eu dois não R's, são dois R's e um R. Mas às vezes na pronúncia passa batido, né? Tem que ser um contexto. Você tem que ver o contexto. Então, perro, cachorro. Pero não muito, né? Mas, entretanto, todavia, enfim. Então tem várias palavrinhas assim, gente, precisa estudar mesmo, porque não adianta achar que vai falar. Quem já eu falo assim, a pessoa tem que passar tem que viver. Eu ia colocar isso, né? Você ter a experiência imersiva, eu acho que para qualquer idioma ela é muito importante. Né? E eu acho que a imersão ela pode acontecer mesmo você não estando lá no país exatamente e qualquer outro lugar, que eu acho que é o que a sua estratégia, né? Principalmente usando os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Exato. Né? Hoje é fantástico. Hoje, por exemplo, a gente tem um curso, né, que é um curso temático que a gente chama, é você falando espanhol com história das cidades. Então hoje a tecnologia nos proporciona você viajar ao redor do mundo pela tela do computador. Então a gente vai mostrando os pontos turísticos e nisso você vai aprender espanhol junto. Porque eu tô falando ali em espanhol, eu tô ensinando a pessoa e ela tá tendo uma experiência de cultura, ela tá vivendo ali em Barcelona, uma pessoa que não tem, de repente, condição de viajar, viaja pelo computador. Então a tecnologia é fantástica, né, cara? E são só aulas gravadas ou vocês têm também A gente tem aulas ao vivo, né? Mas a gente tem aula ao vivo ali mais pra divulgação do método. Então toda terça-feira a gente faz aula ao vivo para as pessoas que não conhecem o método, entender como é que funciona. A gente aplica ali
mostra na prática por que a pessoa aprende, e o curso é gravado, né? A gente já tentou o modelo de ao vivo para curso, mas como é muita gente, né, numa escala alta, é difícil você... Sim. Questão de horário, né? Então a gente deixa disponível ali na plataforma gravado mesmo. Essa questão de flexibilidade de horário, eu acho que é um dos maiores ganhos que a gente tem usando plataformas de ensino. Hoje, qual é a quantidade de alunos que vocês têm? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Mais de 10 E Brasil, Tudo. o mundo. A gente tem muitas pessoas que vão morar em países como a América do Sul, vão fazer, por exemplo, faculdade. Muitas pessoas estudam na UBA, né, que é uma faculdade da Argentina ali de medicina. Chegam lá na expectativa do portunhol. E aí vê que o buraco é mais embaixo. Aí eu fumo entro. E aí a pessoa fala, não, eu realmente preciso estudar. Então aí ela faz... Então tem muita gente que mora fora que precisa... Eu falo, né, essa pessoa foi um atraso de vida. Porque se ela tivesse ido já pronta, né, ela poderia, de repente, arrumar um trabalho muito mais rápido. Então agora ela vai ter que viver na pele aquilo pra depois... Eu vou fazer uma pergunta imbecil, que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu tenho curiosidade. Esses 10 mil alunos são brasileiros, ou que falam em português. Exato. Porque você faz ali o contexto português e espanhol. Exatamente. E não faz inglês, espanhol. Exatamente. Tá. Abrindo para vocês aqui, nossa ideia, num futuro muito próximo, né, já que a gente está bem consolidado no mercado, é se tornar uma escola de idiomas. Né? Hoje nós Física? somos... Não, online. Digital. Colocar outros idiomas. Exato, outros idiomas, outros professores, porque hoje a escola depende muito de mim. Eu sou o expert, eu sou o que vende, né? E como a gente está no mercado digital, esse mercado é muito dinâmico, aparecem muitas coisas, é uma maravilha. Nossa ideia é... o método funciona. É comprovado, o método funciona. A gente tem mais de 10 mil alunos, a galera fala espanhol no final, não tem jeito. Em quanto tempo? A nossa promessa é de 3 meses, tá? Então, porque é realmente uma aprendizagem acelerada. Isso baseado em estudos e nos resultados que nós temos com os nossos alunos, né? Mas é aquilo, é relativo. Dentro desses 3 meses, qual que é a frequência de aula que a pessoa precisa fazer? 1 hora por dia. 1 aula por dia, todo dia. 1 hora por dia. 1 hora. Não Uma experiência imersiva. Isso, uma imersão, Uhum. né? A gente considera como ideal. Eu não consigo fazer 1 aula por dia. Eu consigo estudar meia hora, consigo estudar dia sim, dia não. Essa pessoa vai aprender? Ela vai aprender, só que ela vai demorar mais. Sim, lógico. Entendeu? E eu posso, por exemplo, eu não tenho 1 hora por dia, mas no sábado eu tenho 5 horas. Eu posso utilizar Você essas faz 5 uma horas? imersão. Aí o que a gente aconselha para esse aluno? Tenha contato com o idioma de alguma forma durante a semana. Música, Isso. filme, Exato. etc. Exatamente. Então você está trabalhando o seu ouvido, que é muito importante, né? O listening, que o americano chama, uhum. de alguma forma. Aí você pega para estudar o curso e faz uma imersão ali no curso de 5 horas, sei lá. Um audiobook, por exemplo? Um audiobook, Quem que um não fica podcast. preso no trânsito? Não? Exatamente. Então é super importante isso. Mas a nossa ideia é, como o método funciona, né? O método chama método VALE, né? VALE em espanhol significa ok, né? Mas a sigla vem de Vamos Aprender a Língua Espanhola, VALE, né? E o método VALE, ele funciona, é comprovado. Então a nossa ideia é alargar isso e trazer outros idiomas. Colocar um inglês, colocar um francês, um italiano, e realmente ir para esse mundo de cabeça, né? Porque hoje a gente já é o maior no espanhol, mas nós queremos nos tornar uma escola, o CCAA da vida, mais forte, né? Uma metodologia mais moderna. Entendi. Entendeu? E como foi a escolha da tecnologia, né? Você estava lá na Itália pensando, vou pendurar minha chuteira e eu preciso fazer alguma coisa, entendendo lá que a sua esposa deu a ideia inicial. E como que foi essa transformação? Como é que vocês pesquisaram as ferramentas? Como que foi desenvolver tudo isso? Eu era totalmente cru em tecnologia. Zero. Eu não conhecia nada, né? E aí eu tive a sorte de ter um sócio que ele já era do marketing digital há muitos anos. Então ele já era fera ali, fez vários cursos com gente grande. Então ele tinha um know-how muito forte, né? E aí eu suguei tudo que eu podia dele, né, entre aspas, né? Então eu fui aprendendo desse mundo por conta eu era o expert e ele entrava com a parte estratégica. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de entender aquilo que eu falo, né? Do que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo isso, eu questiono muito, né? E eu fui aprendendo, fui me descobrindo nesse mundo. Então hoje eu me considero do marketing digital. Eu sou professor de espanhol, mas qual é a sua função? Eu sou marketing digital, né? Eu trabalho nessa área. Então eu entendo hoje de processos, eu entendo de anúncio, eu entendo de tecnologia como um todo, né? Eu entendo de ferramentas. A gente utiliza muita ferramenta de integração.
né? Isso tudo é tecnologia. Né? Mas essas ferramentas para nós do mundo de tecnologia, né? Quando a gente fala ferramenta de integração, a gente já pensa em API, já pensa em um monte de coisas que talvez não seja isso que você dá um pouco mais de... Tá, tem API também, mas o nosso principal é assim, por exemplo, integração de plataforma de vendas com a plataforma de alunos. Então a pessoa já compra o curso, automaticamente ela já tem acesso à plataforma de alunos. É tudo integrado. Nota fiscal, é tudo integrado, né? Então esse tipo de integração que a gente utiliza. Tem disparo de e-mail marketing, então é disparo de marketing de mensagens em massa. Então, uma série de coisas que sem a tecnologia não tem como fazer. Né? Isso tudo comprado. Se você for tudo lá, terceirizado. assinou uma plataforma, você não desenvolveu nada. Não, nós não desenvolvemos nada. Mesmo até a plataforma de que é a nossa aprendizagem. ideia. Nossa ideia é... Porque quando você terceiriza, é aquilo, você fica limitado, né? Uhum. Então, a nossa ideia, já que a gente está numa crescente muito grande, é construir uma plataforma nossa, com a nossa cara, com a nossa identidade, né? Hoje a gente usa uma plataforma terceirizada. Tá. Dentro desses números, né, que você fala, legal, eu tenho mais de 10 mil pessoas que consomem o meu conteúdo, né? Você consegue dar uma visão pra gente aqui, pra quem tá pensando, cara, eu também tô pendurando minha chuteira ou faço qualquer coisa, né, cara? Eu sou borracheiro, ou sou pedreiro, ou eu sou cozinheiro e eu quero partir para vender o meu próprio produto, eu quero utilizar a tecnologia para ir para um comércio, seja de serviço, seja de produto, seja lá qual for, né? Do passo zero até um startup mais ou menos, né? Dá umas dicas pra gente. Que tipo de ferramenta que é legal o pessoal utilizar, né? Tem Instagram, tem LinkedIn, tem YouTube, tem podcast, tem um monte. Como que é esse startup, assim, mais na prática pra galera rampar? Tá. É assim, a partir do momento que você quer crescer, você precisa de braço, né? Não tem jeito, sozinho ninguém cresce. Então depende muito da velocidade que a pessoa quer crescer, né? Nós que acabamos crescendo muito rápido, né? E aí, teoricamente, você vai... rapidamente você vai pegando pessoas que são especialistas no negócio, né? Então, assim, eu entendo um pouco de tráfego. Né? Sem dúvida, para quem quer entrar no e-commerce, no mercado digital, precisa de tráfego. Google Ads. Ads, Google e Facebook. Principalmente. Hoje tem TikTok, tem o Taboola, que são outras coisas. Mas, basicamente, Google, que envolve Google e YouTube, né? O YouTube é do Google. E Facebook, que envolve Facebook e Instagram. Ponto. Isso aí precisa. Vou crescer só orgânico. Isso vai demorar 30 anos. E não vai chegar. Precisa de tráfego pago. Infelizmente é assim. Tá. Você precisa colocar dinheiro. E quanto é esse dinheiro? Então, é relativo. Depende do momento que você está. Porque assim, o que a gente faz, né? Isso é muito importante. Não adianta você colocar 30 mil reais por mês se você não tem uma estratégia definida de venda. Então, você precisa de uma estratégia. É muito importante você entender de marketing digital. Porque no marketing você tem algumas coisas que são importantes, né? Gatilhos de venda, escassez, promessa, big idea. São termos que, se você não tiver funil de vendas que funcione, isso tudo tem que estar muito claro para você. Então, ou você tem um estrategista que faz isso, ou você estuda para entender. Né? E aí tem vários experts que fazem isso. Né? Então você precisa entender muito de estratégia, de como que o mercado funciona digital, porque é totalmente diferente de uma venda pessoa física, assim, é diferente. Tem alguns gatilhos, escassez. Por exemplo, no nosso curso, né, a gente não vende o espanhol. A gente vende o sonho da pessoa viajar falando espanhol. A gente vende o sonho da pessoa ter um trabalho melhor. Isso, que é verdade. Sim. É verdade. Não deixa de ser verdade. É só uma forma de você fazer a venda. Então, se você não conhece esse tipo de gatilho, no digital você não vende. E quando você fala de conhecer o mercado digital, então o que eu estou entendendo você precisa de conhecer o mercado que você quer entrar, para você entender os gatilhos e você transformar esses gatilhos do mercado que você quer entrar pro digital. E pra persona, que a gente chama. Quem é o teu público-alvo? Preciso conhecer. Meu público-alvo são pessoas mais velhas. Então, por exemplo, no nosso público-alvo em espanhol, a maioria de mais de 30 anos, mulher, né? Isso a gente, obviamente, faz toda uma pesquisa de mercado, enfim. Então, a gente tem que utilizar uma comunicação, uma linguagem que vai falar basicamente com essas pessoas. Claro, a gente atira de bazuca, a gente pega pessoas de 18 anos que vai morar na Argentina porque vai estudar, né? Um moleque. Você capta lead, o que vier, A gente capta lead, só que é segmentado. É mais nichado, né? Porque é onde... Então, a gente tem que usar uma comunicação com ela. Então, o que você vai falar? Você vai falar sobre cultura. Você vai falar, poxa, você que é apaixonado pela língua espanhola. Você que quer quer assistir uma série sem legenda. Pô, não tem preço nisso aí, né? Quer entender o que uma música fala.
Não é espanhol. Espanhol é secundário. Agora, uma coisa que fica bem claro, até depois dessa explanação sua sobre o marketing digital, vocês atingiram em pouco tempo esse patamar, né? Com certeza por causa... Não só por causa da técnica do ensino, porque até temos outros escolas, enfim, outras que usam esse método, né? Sim, sim. É um método que... Quer molhar as Porque palavras? hoje em dia tá... Por favor. Hoje em dia tá mais atualizado essa Já questão. ficou sabido que, cara, não é ficar estudando Não é gramática. Aham. mas claramente essa destreza de vocês em lidar com marketing, né, é que de fato fez vocês irem adiante. Exato. E o marketing hoje, a gente tem, além das estratégias, né, muita tecnologia que facilita, né? Eu acho que assim, um ponto também que é diferencial, né, do nosso curso ali, da nossa escola, são as ferramentas. O Bruno uma vez teve acesso a uma das nossas ferramentas ali que a gente tem, mas a gente tem umas ferramentas bem legais que isso no mercado não encontra. Por exemplo, a gente precisava arrumar uma forma de trabalhar a conversação dentro do curso no modelo gravado. Como é que a gente faz isso? Tem uma ferramenta dentro do nosso curso, e aí vem a tecnologia, que você tem a gravação do nativo de uma frase. Então você, primeiro passo, você escuta lá o nativo, aperta o botão lá, tem a gravação. Então você está trabalhando a escuta. Aí o que você faz? Acabou a gravação, prestou atenção na pronúncia, você vai gravar a sua voz, aquilo que você acabou de você escutar. Aí você vai apertar lá o botão de gravar, você grava. Dentro da plataforma. Beleza, gravou? Aí você aperta outro botão, você vai escutar a gravação que você fez e automaticamente começa de novo a do nativo, pra você comparar. Basicamente o que você está fazendo? É uma conversação. Porque na conversa você tem que entender o que o nativo fala, e você está fazendo. Você tem que falar da forma correta, com a pronúncia correta. Você está fazendo com a ferramenta. E você tem que falar com fluidez, com naturalidade, que a gente chama. E quanto mais você pratica essa ferramenta, mais isso se torna natural para você. Não tem segredo, é você praticar, né? A pessoa que fala, por exemplo, o espanhol é difícil porque eles falam rápido demais. Não é a velocidade. Se eu falar o português aqui muito rápido, vocês vão entender. Se nós viajarmos pelo Brasil, Exato. né, o paulista fala de um jeito, se a gente sai daqui e vai para Campinas, Já muda. que tá muito perto, Exato. já muda. Se a gente vai pro norte, muda tudo, Muda quase. completamente. Obviamente, as formas tradicionais de fala, elas se mantêm, mas elas mudam. Né? Então, de verdade, eu tava conversando com eles aqui um dia, eu tava falando da dificuldade que eu tenho em aprender o inglês. Porque eu não concordo, e é justamente isso que você acabou de dizer, eu não concordo com o método de aula das escolas de inglês. Exato. Né? Você tem que falar assim. Por quê eu tenho que falar assim? Né? Eu não posso ter meu sotaque? Claro. Né? Eu gosto de cozinha. E aí eu vejo o Eric Jacan falando lá no Masterchef. O cara tá aqui no Brasil, sei lá, com 30 anos. E ele ainda tem sotaque de francês. E você entende o que ele fala? Entendo. Exato, você não precisa ter o sotaque perfeito. E outra, eu sou professor de espanhol. Eu não tenho sotaque e eu não vou ter, eu não sou nativo. Exatamente. E tá tudo bem. Se você for Exatamente, falar eu com o também nativo, acho. ele vai te entender. Porque você precisa falar o quê? Com a pronúncia correta e as palavras da forma correta. Você não precisa ter o sotaque do lugar. Do gringo, do Exato. nativo. Você não é nativo. Como que eu vou ter sotaque de cearense? Não vou ter, cara. Eu não exato. vou ter sotaque de gaúcho. E as pessoas confundem muito isso. É muito legal que você trouxe. Porque pronúncia é diferença de sotaque. Exatamente. Você precisa falar com a pronúncia correta. Um exemplo. Presunto cru, presunto de Parma, eu adoro, né? Em espanhol se diz jamón. Jamón. Se escreve com J. Se você falar jamón, não é jamón, né? É jamón. O nativo vai te entender. Sim. Você não falou com o sotaque perfeito, mas ele vai te entender. Principalmente pelo contexto também. Exato. E Agora fala jamón. Jamón. Ele não vai... Jamón. Não vai. O que é jamón? Porque você falou com a pronúncia errada. E o outra nome, coisa. O nome pessoal, Ramon. Ramon. Fica igual. Exato. Não Só é um que tem nome um- muito comum, né? Mas é Ramon. E tem todo o contexto, né? Porque quando você tá num lugar, né? Você vai comer e você tá lendo um cardápio, tá escrito Ramon, ele sabe que o Ramon é o presunto, não é o Ramon que tá... Se você na falar mesa do lado. jamon, ele vai entender nesse contexto, mas ele vai rir da sua cara, provavelmente, porque não existe. E as experiências que eu tive, André, eles também, né? A pessoa que tá te ouvindo, ele faz um esforço pra te entender. Exato. Né? Como vem outras pessoas de outros lugares falar com a gente aqui, a gente se esforça pra entender. Obviamente,
né? São pessoas e pessoas que talvez você encontre uma pessoa com má vontade. Tem cara chato em tudo que é mundo. Tem aqui no exatamente. Brasil, tem em tudo que é lugar. Cara, em Cancún, cara, como eles contam. Alguns, né? Óbvio, não vamos. Mas quando a pessoa tá de mau humor trabalhando lá, tá de saco cheio, porque você tá num hotel, tá num lugar lindo e o cara tá trabalhando, não sei, né? A pessoa tá de mau humor. Eles fazem de sacanagem. Porque finge que não pra te falar mais entende, rápido ainda, não finge te que não te entende. entende, você tá falando, finge E que que é não uma puta entende. besteira, porque eles vivem do comércio, né? Sim, mas então eles são ficam pessoas, né? Pessoas mal-humoradas tem em todo lugar. Mas isso tem aqui no Brasil também. Ah, eu tô com certeza. Mas- Já tem pra brasileiro. Você falando Mas português. uma coisa que é muito, muito interessante, essa questão do falar, buscar falar com a pronúncia correta, isso ajuda muito nessa questão de conquistar o outro, né? Por exemplo, se você vai, mesmo que você esteja falando aí com uma pessoa de mau humor e tudo mais, mas se ela vê você, né? Ela não tem nem... Eu tô me esforçando pra falar a tua língua, cara. Né? Pô, então. eu vim aqui no teu país, tô me esforçando pra falar a tua língua. Vamos falar de pessoas mal-humoradas, mas, por exemplo, negócios. Você vai falar com uma pessoa de uma outra empresa, ele vê você falando com outra coisa. Ele vai te olhar de forma diferente. Então, isso realmente faz Muita gente não aprende porque tem vergonha, tem medo de passar vergonha. Só que você só vai aprender se você tentar. A prática não tem jeito. Se você não praticar, claro, você precisa da ferramenta correta, você precisa estudar, você precisa ter um método. Mas se você não praticar, você não vai falar. Não tem jeito. Não tem jeito. E é pior. Acontece muito isso. Como eu falo, eu sempre falei muito bem línguas, né? O italiano, etc. Eu tinha amigos meus que não aprenderam em 3 meses. E aí a gente ia, por exemplo, pro restaurante, fala aí, pede aí pra mim. Né? Porque com medo de errar, o cara fala melhor. Né? Tem muita gente. Vai fazer intercâmbio, aconteceu com o meu irmão. Meu irmão ia fazer intercâmbio, ele foi pra, acho que Toronto. E aí ele foi com um amigo dele. Meu irmão aprendeu muito rápido e esse amigo só andava com brasileiro. Então eu falava português e o cara não aprende. Você tá lá vivenciando a cultura e não vai aprender. Mas isso é pra tudo. É igual você falou, eu vou jogar bola. Eu sou um pereba jogando bola. Né, cara, eu não sei jogar bola, eu me arrisco no gol, porque eu acho que, eu posso falar os goleiros aí do mundo que me desculpem, mas eu acho que jogar no gol é mais fácil que jogar na linha lá, né? Toma umas boladas lá. Você ainda tem... Você pode contar com a sorte da bola bater em você. Cara, mas aí você se joga, faz aqueles parafalos, pô, talvez seu ídolo seja o Marcos, o meu ídolo o Rogério Ceni, né, cara? Obviamente que os caras são monstruosos, né? Mas vamos jogar uma pelada. Aí você dá sorte igual o cara acha que o gol é maior do que é. E aí você tem várias variáveis que chuta mais pra fora e pega tal, não sei o quê. Cara, e você lá no gol, se você não defender uma bola, eu acho que é menos vergonhoso do que você errar um gol na cara do gol. Então, dentro da probabilidade, eu vou preferir jogar no gol. Vai pro gol, né? Pensamento nerd. Exato. Trabalho de probabilidade. Mas você tava falando sobre uma coisa que eu acho importante. Em tudo na vida, você tem que se dedicar, você tem que fazer imersão. Exato. Esse é o ponto. Em tudo. Então, por que eu talvez seja um pereba jogando na linha? Porque eu nunca quis me dedicar e passar a vergonha de chutar um monte de bola pra fora e começar a acertar o gol. Uma coisa que você falou... Eu, quando era pequeno, eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai descia comigo no prédio. E eu sou destro, né? Ele falava, chuta de esquerda. Não, pai, eu caía, cara. Pô, não conseguia dar um passo. Chuta de esquerda, chuta de esquerda, chuta de esquerda. Hoje eu chuto com as duas. E isso faz total diferença no futsal. É treino. Sim. É imersão. Né? Não deixa de ser uma imersão. Por isso que você não pode ser raso em tudo que você faz na vida, na minha opinião, né? Quer fazer uma coisa? Mete as caras. Né? Eu sou muito desse tipo. Eu não sabia nada do mercado de tecnologia. Eu fui estudar. E fui me desenvolver. Hoje eu posso falar que eu entendo tecnologia. Eu não vou saber esses termos mais API, esse tipo de coisa, não, né? Mas eu entendo de integração, de uma certa forma eu não passo vergonha, entende? Então, é isso. Tudo na vida e o espanhol é isso. Você não vai aprender raso. O método é super bom, vou comprar o curso. Se você não se dedicar, você não vai aprender. O aluno tem que fazer a parte, ninguém tem que fazer milagre, né? Então... Eu vou te confessar que eu fiquei instigado a tentar aprender espanhol em 3 meses. Cara, assim, isso é muito, muito curioso, né? De onde vem isso? Por que 3 meses? Tem um estudo do professor Mark Davis, ele é da Brigham Young, uma universidade norte-americana, tá? Que ele diz o seguinte, aí você vai entender dos 3 meses. Mais de 90% do vocabulário espanhol é parecido com o português. Então a gente já sai disso aí, certo? E se você souber mais de... Agora eu não lembro exatamente, 90 e poucos % do idioma,
você já é considerado fluente. Então você não precisa saber 100% das palavras existentes. Você precisa falar vós fostes, o exemplo que eu dei Mas, aqui. cara, não é meio impossível? Saber todas as palavras. A não ser que você seja um professor de línguas, ou seja, pro nosso português aqui, formado em letras. É meio impossível. Porque, mais uma vez, eu vou colocar o tamanho do Brasil. Uhum. Macaxeira e mandioca. Bolacha e biscoito. Bolacha e biscoito. Tangerina, bergamota e mexerica. É isso aí. Qual é a correta? Não tem. Pãozinho e cacetinho. Cacetinho. Tem um monte. Mas o foco desse estudo, que é aí que a gente se baseia dos 3 meses, é que se você souber 2.000 palavras do idioma, isso é muito importante, você já é fluente no idioma. Porque são as principais palavras que você vai usar no dia a dia. Depois é uma consequência o resto do vocabulário. Então, o que a gente foca? Nas palavras que o aluno precisa para aprender o espanhol. Então, se a gente partir de 2.000 palavras que você precisa, se você estudar 22 palavras por dia, faz a conta em 3 meses, você já viu essas 2.000 palavras. Então, por isso dos 3 meses. É matemática e comprovado cientificamente. 2.000 palavras, você já é suficiente para você se tornar fluente no idioma. Principalmente, e para nós brasileiros é ainda mais fácil, né? Por causa da similaridade. Você aprende isso 2.000. As outras, muitas são iguais ao português. Ou até mesmo dentro dessas 2.000, são palavras iguais. Então... E aí, quando a gente colhe o feedback dos nossos alunos, a gente tem muitos vídeos, né? Tem vários ali nas plataformas nossas, o pessoal consegue ver, de alunos, com 1 mês e meio falando espanhol. 2 meses, passei na entrevista de emprego em espanhol. E aí, cara, é isso. Você percebe que... Muda a vida das pessoas. Muda a vida. Então, é isso que motiva, não é... Igual eu falei, o espanhol é secundário, entre aspas. A gente tá aqui pra realizar sonho. Então, quando você recebe esse tipo de, passei na entrevista de emprego, obrigado, pessoa chorando. Tem um, cara, que me arrepio de falar, uma mulher com AVC. Ela teve AVC. É um depoimento que a gente usa direto lá no curso. Ela teve AVC. E ela conta, no vídeo dela, que ela ligou pra filha dela, emocionada e chorando, que ela tava conseguindo lembrar das coisas por causa do curso. Porque tem muito disso, né? Prevenção de Alzheimer para pessoas mais velhas. Você precisa exercitar o cérebro. Por exemplo, palavra cruzada, esse tipo de coisa, não cria conexão não sei os termos lá. Exato. Neural. Que você precisa, conexão neural. Que você precisa para realmente trabalhar e exercitar o seu cérebro. Não é muito raso. Quando você vai para um estudo de idioma, uma música, principalmente a gente trabalha muito com música, ativa essas conexões neurais. E ela conta, filha, eu tô lembrando, eu estudei Coração Partiu hoje de manhã. Aí ela fala, poxa, aí comecei a estudar de tarde que eu não acreditava. E aí minha cabeça abriu, minha mente abriu. E aí você fala, cara, é isso. Não é o espanhol. Vai muito mais além, é muito mais profundo do que o espanhol, sabe? Então é sensacional. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. E a gente tá, graças a Deus, num patamar aí bem interessante, né? Tanto é que a gente tem esse projeto de alargar a escola aí para vários idiomas, né? E aí fazer parcerias com os outros professores utilizando o mesmo método. Exatamente. Eles gravando conteúdo. Vai ser o método Vale com professores nativos. Entendi. Que na verdade é o ideal. Muita gente fala, não, mas eu estudo com professor nativo. Se o professor nativo te ensinar gramática, você não vai aprender. Exato. Não é o professor nativo, então, é o método. Gramática é um ponto importante. Sem dúvida. Eu aprendi a falar, mas eu não sei escrever. Qual que é o próximo passo? Tá. Assim, tem 5 pilares que a gente tem que trabalhar. Fala, escuta, escrita, leitura e memorização. 5 pilares que a gente chama. A diferença do método Vale, que é o nosso, a gente trabalha os 5 ao mesmo tempo. Se você ficar só gramática, você não vai desenvolver fala. Uhum. Se você não vai ficar fala, você não vai desenvolver escuta. Então a gente trabalha de uma forma, tem uma outra ferramenta, por exemplo, no curso, parte da escrita. Tem lá um clipe de uma música e a letra embaixo com alguns espaços em branco. Você tem que identificar as palavras que estão em branco no clipe da música. Quando o nativo fala, você dá pause, escreve lá e aí continua. Olha que loucura. E aí você canta junto. Aí você aperta um botão, depois você escreveu, o sistema vai te mostrar se você escreveu certo ou se você escreveu errado. E aí ele vai te corrigir onde você escreveu. Coração tem acento, você não escreveu sem acento. Uhum. Então, com uma ferramenta você está trabalhando, escuta, a fala, porque cantar é uma ótima forma de fazer, e a escrita. E aí você pratica, faz a memorização, a repetição espaçada, trabalha a memorização. Então você não esquece mais. Então a gente trabalha todos os pilares de uma vez só, entendeu? E você acha que é possível, por exemplo, aprender a falar, e aí depois eu vou dar o gancho porque eu tô fazendo essa pergunta. Aprender a falar e depois aprender a escrever?
Acho. Acho. Sem dúvida. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a minha mãe falava alemão. Né? Minha mãe e minhas tias falavam alemão. E nenhum dos meus primos sabem falar alemão. Tá. E nós, um pouco mais velhos, na escola, e questionamos isso. Né? Vocês falam alemão entre vocês. Por que vocês não nos ensinaram a falar alemão? Aham. Ah, porque a gente sabe falar, mas não sabe escrever. É isso mesmo. Você vê que cagada? Eu falei assim, porque eu acho que é muito possível você aprender a falar, porque nós aprendemos primeiro a falar para depois aprender a escrever. Exatamente. Né? Por que a gente não seguiu isso no alemão? E de verdade, hoje, uma frustração que eu tenho É não falar alemão. é não falar alemão. A Porque... minha é não falar árabe. Meu pai com 3 Também é anos, desse. quando veio pra cá, meu pai veio com 3 anos e Uhum. na escola ele sofria bullying, né? Ele não tinha uma escola na época pra acho que meu avô não tinha condição, né? De pagar uma escola de, sei lá, de libaneses, para libaneses, né? Então, ele acabou ficando com vergonha. Certo. E ele acabou esquecendo. Né? Puxa. Na verdade, ele até lembra alguma coisa, ele ouve, ele até entende, mas não fala mais nada. Então, e é uma pena, porque, poxa, mesmo que eu não soubesse escrever, que eu acho que deve ser muito difícil aprender a escrever em árabe, mas, poxa, perdi. Se a gente pensar numa criança, é um processo natural das coisas. A criança, primeiro, ela escuta, né? Sim. Então ela está trabalhando. A gente fala muito sobre pilares de aprendizado. A gente tem que usar nossos sentidos como canais de aprendizado. Isso é muito importante também. É outra base do método Vale. Usar os sentidos como canais de aprendizado. Quais sentidos? Escuta, audição, paladar seria a fala, o tato seria a escrita, né? A visão. Quando você une exercícios como esse que eu falei para vocês, que envolvem vários pilares de aprendizado, ou seja, vários sentidos em um só, isso eleva a capacidade de aprendizado ao máximo, porque você sabe que o nosso cérebro absorve pouquíssimo, né, do nosso potencial. Então, um bebê, uma criança, como é que a criança aprende a falar? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Você vai ensinar para o seu filho e falar assim, olha, antes de muy mútil, né? Quando eu uso muy, quando eu uso mútil? Se eu falar que o muy você vai usar antes de adjetivo e de advérbio, e o muy você vai usar antes de substantivo e após o verbo. Na hora que você estiver conversando, você vai lembrar disso? Lógico que não. Não. Eu já não lembro agora. Exato. Você não vai lembrar. Você não precisa saber disso. Como é que você sabe isso? Ah, então como é que eu aprendo? Na prática. Pô, se eu falar, tu eres muito lindo. É estranho, tá errado. Você sabe que tá errado. Por quê? Você não precisa saber porque antes de adjetivo vem o muy. Porque tá errado. Porque tá. Você sabe que tá. Tu eres muito lindo. Então você sabe. Então a criança é assim. Pode ver como a criança tá aprendendo a falar, ela olha muito pra boca do adulto, que ela tá lendo o lábio. Então ela tá usando a visão. Aí ela escuta, ela tá usando a audição. Depois ela vai se arriscar. Ela vai falar, né? Repetindo o som que você tá falando. Então ela vai usar a fala. E por último ela vai escrever. Então é um processo. É visão, audição, paladar e tato. Então esses sentidos, né? Por isso que eu digo que o método é bem complexo e tem vários estudos que provam que o método funciona por conta disso, né? Então é isso que você falou. Muito mais fácil você aprender a falar primeiro para depois ir aprender a escrever. E a gente faz isso, né? A gente aprende a escrever, exato. depois vai a falar, depois a gente vai para a escola aprender a escrever. E aí muitas escolas tradicionais fazem o quê? Vamos escrever. Vamos gramática. Deixa eu te ensinar a regrinha do mu e do mútil. Não. Você vai aprender isso, mas na prática, entendeu? Que é quando a gente vai pra escola, principalmente a escola pública tradicional, que vai aprender lá o verbo to be, fica 6 anos aprendendo o verbo to be e nunca sai desse negócio. I am, you are. Aliás, é uma Isso, ótima isso. forma de matar A vontade de crença aprender. da criança de que ela realmente vai aprender o inglês. Cara, Uma e forma você não sabe muito- quantas pessoas chegam pra nós dizendo o problema tá em mim. Não, eu não consigo aprender, não é possível. Não, eu já fiz vários cursos. Fia, dá uma chance aí. Dá uma chance. Se inscreve aí, tenta. Sim. Aí depois vem, pô, aprendi, realmente. Porque não tem isso, eu sou burro, sou... E não tem isso. Qualquer pessoa pode aprender espanhol. Qualquer pessoa. E um segundo idioma em si, né? Claro, você vai pegar um árabe, talvez o desafio seja mais difícil, né? Um alemão. Mas, poxa, línguas assim... Inglês, espanhol, italiano, francês, poxa... Pra quem fala inglês, o alemão é um passo, né? Porque a gente isso. tem uma similaridade muito com o português e espanhol, tem com o inglês e o alemão, não sei, outras línguas ali faladas na Europa, que são derivadas muito próximas do inglês. Aham. Que é, quando eu falo de imersão, isso é o que a gente vive aqui no nosso dia a dia, né? A gente tem uma imersão no inglês técnico. Tá. Né? Legal, putz, vamos falar do Palmeiras em inglês. Lascou.
né, obviamente vão ficar travando, vamos ficar pensando e tentando formar algumas frases dentro de um contexto Isso é muito legal, de dia a dia, né? Tem pessoas que a gente vai lembrando das coisas. Ah, mas vocês não têm curso específico pra trabalho. Ah, não é um curso... Ah, beleza, eu posso até fazer um curso pra você. Aí você vai tomar um café, vai almoçar com o teu cliente. Ele vai bater um papo e falar do dia. Você sabe falar? Não sabe. Entendeu? Então não é curso específico, você precisa saber falar. Sim. Claro, tem alguns termos técnicos que, né, aí somente técnico mesmo, dependendo do que for. Mas o que você precisa, inclusive no espanhol tem muito de teste de proficiência, né? O dele, o se ele, são testes em que a pessoa mede o seu nível de fluência para você, por exemplo, ingressar numa faculdade, para você pegar cidadania, né? Então, muitos alunos nossos foram aprovados em níveis B2, B1, são níveis altos, né? C1, são níveis avançados, com o nosso curso. Não é um curso específico para a prova. Mas o que você precisa para passar na prova? Saber ler, escrever, se comunicar em espanhol. Isso o curso vai te dar. Então, é isso. É exatamente isso que você falou, né? Não é uma coisa técnica. Porque senão você fica muito focado. Inglês de trabalho. Beleza, vai tomar um café, não sabe conversar. Ferrou. É o nosso dia a dia, né? Cara, vamos para os Estados Unidos. Vamos no evento de tecnologia nos Estados Unidos. Aí o cara tá falando, entende tudo. Tudo. Vamos lá no McDonald's pedir o lanche? Tranquilo. Uhum. Puta, cara, agora o cara sentou do seu lado e aí, bom dia, tudo bem, então não sei o quê. Política de... Puta, fudeu. Né? Daí primeiro é mudar aquela bugada, tela azul, reinicia. E vamos... Eu tô falando isso do Bruno, né? Acontece com acho que todo mundo que não tem a proficiência na língua, seja na inglesa, não. É muito doido o negócio, né? Eu gostei muito do número de 2.000 palavras. Agora eu vou estudar 22 palavras por dia pra chegar nos 2.000. É aí que as pessoas falam, então tá bom, então 22 palavras. Então eu vou pegar 22 palavras, vou colocar num caderno e aí vou decorar essas palavras. Não, tem que ser inseridas dentro de um contexto. Sim, sim. Então é isso. Por isso que a gente trabalha muito com conteúdo nativo. Você vê que tudo vai se encaixando. Por quê? No conteúdo nativo você tem o espanhol do dia a dia, que é o que você precisa. Você vai assistir um filme, você vai ver como as pessoas falam no dia a dia, gíria, velocidade de fala, as expressões que as pessoas usam no dia a dia. Então quando você tá a todo momento escutando isso, fica automático no seu cérebro. Aí por isso que você aprende rápido. Por isso das 2.000 palavras, entendeu? Das 22 por dia e dos 3 meses. Então aí faz sentido os 3 meses. É aquilo, no nosso curso a pessoa tem acesso a mais tempo à plataforma, a gente dá 1 ano, dependendo do pacote, a pessoa pode comprar 2 anos, pode comprar até vitalício, enfim. Mas a pessoa é totalmente capaz de aprender em 3 meses. E quanto custa o mês? Tá, a gente tem o nosso pacote, se a pessoa entrar no Google, por exemplo, colocar curso Você Falando Espanhol, são 12 de 194 ou 1.994 à vista. Ela não paga um valor mensal. Ela paga o acesso à plataforma. Que pode ser dividido em 12 vezes se você quiser pagar dessa forma, né? Mas a gente faz, durante o ano, várias promoções, né? Esse é o valor cheio. Então algum desafio. Lança agora quem estiver assistindo Nerd Rebelde para comprar o curso. Se colocar lá o código Nerd Rebelde, ganha quanto de desconto? Nerd Rebelde, 60% de desconto. 60% de desconto? 60% de desconto. Até eu vou fazer agora. Pode fazer. Caramba, cara. Eu ia falar que você ia dar 5, 10, o cara deu 60. Então coloca lá, Nerd Rebelde 60. Vamos pôr até no QR Code, cara. Vou criar um cupom Nerd Rebelde, 60% de desconto. A partir lança segunda-feira? Não sei se vai dar pra editar a segunda. Opa, passamos. Então lá, segunda-feira, que dia de segunda-feira? Hoje é 14, 15, 16, 17. 17 a partir de meia-noite, 60% de desconto quem tiver assistindo o vídeo. Chique. E aí, cara, um diferencial também é que eu gosto muito de ter contato próximo. Porque eu acho que o problema do online é a questão de ser frio. Então, você está estudando, é você e seu computador, né? Tipo, você não tem aquele contato. Muita gente, preciso estudar presencial porque tenho contato com o professor, tô vendo, tem as outras pessoas ali. Então, o que a gente faz? A gente cria uma comunidade. Então, a pessoa tem acesso a um grupo de alunos para trocar experiências, falar sobre o curso. Né? Nós estamos no grupo número 17, acho, de grupo de alunos, mais de 150 em cada grupo, enfim. E tem contato comigo. Então as pessoas têm o meu canal de WhatsApp para tirar dúvidas. Então eu mando áudio para a pessoa ver que tá falando comigo mesmo, né? Claro, a demanda é grande, né? Então às vezes eu não consigo responder na hora, mas é isso, para não ficar essa questão fria do digital, né? Sou eu e meu computador. Não, você tem um professor, você tem uma comunidade, você tem uma sala de aula, entre aspas, né? Então isso é muito legal também. Muito bom.
Eu finalizei minhas perguntas aqui, o Fará. Não, eu tô... Aliás, eu tô muito empolgado, Tá tentado. inclusive, a aprender. A verdade é O essa. pessoal fala que eu sou bom vendedor, cara. Não, mas assim... As pessoas que falam com a gente, todas são vendedores. É Né? isso. Porque a gente precisa vender alguma coisa, seja ela curso, seja banana, seja... Cara, qualquer coisa. Exato. Nós temos aqui como objetivo também inspirar pessoas. Né? E você tá aqui, obviamente, porque você é uma inspiração para nós. Aham. Se você pudesse dar um recado para quem quer mudar de vida lá do Vai Dar Namoro pra plataforma de 10 espanhol, mil maiores plataforma de espanhol do mundo, talvez. Tá. O que você faria? Fala assim, primeiro, acredita, né, cara? Porque assim, parece frase banal, né? Mas eu lembro como se fosse ontem. A gente tava num nível ali no espanhol, alguns anos atrás, que a gente não conseguia passar a barreira ali dos 30 mil de faturamento mensal, né? Não conseguia barrar isso, colocava mais grande investimento, o ROI apertava e a conta não fechava. A gente pagou uma consultoria pra um cara, um dos pica aí do digital, e ele começou a olhar nosso negócio. Ele falou assim, tá bom, já entendi o que vocês fazem, eu mostrei uma plataforma. Ele falou assim, André, já vi que você vende bem, Leandro, dá pra entender que você é... Leandro é meu sócio, né? Você entende de estratégia. Me mostra quem é hoje o maior do espanhol. Me mostra 2, 3 concorrentes. Abri lá o site. Ele falou assim, beleza. Ele olhou lá as coisas que os caras faziam. E aí ele falou uma coisa pra mim, eu nunca esqueço. Ele falou assim, você tem noção que você pode bater esse cara aí? Essa mulher? Vocês têm noção que você pode chegar aí? E eu, na época, pô, tinha... Na recém-feito Instagram, a gente tinha 10, 15 mil seguidores. Tinha o quê? Uns 2 mil alunos. Que já era um número bacana, né? Sim. Mas, cara, tava muito distante, né? E Os quanto caras- era aquele número? Lá, o número que você buscava, que ele mostrou pra você Os caras buscar? tinham ali uns 8 mil alunos, né? A plataforma. O seguidor... Porque o número de seguidor é relativo, né? O cara Sim. tinha mais de 100 mil seguidores. Às vezes você compra também. né? Isso. Compra seguidor, faz sorteio. Isso aí é de menos. E aí eu falei, cara... Não, eu não tenho essa percepção que eu posso chegar ali. Pra mim parecia muito distante, né? Um salto muito grande de onde eu tava. Só que girou uma chavinha, o mindset mudou. E aí, cara, fomos pras cabeças. Então vamos ser. Então, hoje, inclusive, a gente presta consultoria pra quem quer vender online, né? Eu e meu sócio. A gente presta consultoria pra quem quer atingir esse nível. É uma coisa que a gente faz muito, né? A gente vai muito da Ferrari e do Lamborghini. A gente pede pra pessoa escolher se quer ser uma Ferrari ou uma Lamborghini. Ou na Ferrari? Então vamos na Ferrari. Setar isso na cabeça, mindset. Então, Isso é muito Napoleão Hill, cara. O autor. É exatamente ele isso. fala sobre isso? O Napoleão Hill pra nós aqui é tipo um guru. É um guru. A gente lê bastante Napoleão Hill, o Efraim que tá aí, ele também é o guru dos livros, né? Ele começa a ler e vai trazendo os livros pra gente aqui e fala muito bastante em como construir sua cabeça pra um objetivo. Mindset é tudo. Né? Cara. Muito louco. É muito louco. Mas desculpa te interromper. Não, mas é isso, cara. O conselho é esse. É mudar a chavinha realmente. Entender, porque o poder do cérebro eu não acreditava, né? Sinceramente. E eu tô dizendo, hoje a gente tem mais de 10 mil alunos na plataforma. Então é possível. Querer, acreditar. É isso. E assim, mergulhar. E né? fazer, obviamente. Fazer, né? Não adianta fazer. querendo fazer nada Fazer. que não vai mudar nada. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito braço na escola, né? Então tem quem faz a parte de tráfego, tem quem faz a parte de financeiro, vendas. Porque a gente já chegou num patamar legal. São quantas pessoas na empresa hoje? A gente tem, acho que acredito, em torno de 10 funcionários, mais ou menos. 10 funcionários. Cada um na sua área, né? Mas chegou começamos ali nos primeiros anos, eu e meu sócio. Depois a Aline, que é minha esposa, veio, também fazia edição de vídeo. A gente era venda, tráfego, suporte, tudo. A gente era tudo, né? Você tá me parecendo familiar, não? E tudo tem um começo, né? Tem que começar. Então, ninguém, né, fica rico da noite pro dia, ninguém faz sucesso da noite pro dia. E muita gente tem esse medo de começar, de meter as caras. Então, isso que vocês estão fazendo é muito legal. Se arriscar. Porque tem também uma coisa que eu carrego em mim, que foi meu sócio que trouxe. Ele tem esse mindset muito forte, ele é pilhado. Que o feito é melhor que o perfeito. Então, assim, não vai sair perfeito. Vai errar no começo. Você pega meus vídeos de 4 anos atrás, eu tenho vergonha do que eu fazia, né? Só que a gente tinha 2 mil alunos com isso. Sim. Hoje eu tô num outro patamar de vendas, até de próprio espanhol. Sim, só que foi feito. Então, esse start inicial é importante as pessoas terem isso em mente. Não vai sair perfeito no começo, vai errar pra caramba. E
Só que vocês vão fazendo o ajuste durante o processo. Sim, exatamente. As melhorias. Porque se você esperar o perfeito para começar, você não começa. Não começa nunca, Não exatamente. vai começar. Não, até porque o processo de perfeição, ele depende do erro, né? Isso. A gente vai aprendendo Colhendo com os feedbacks, erros, né? colhendo os feedbacks, e aí você vai realmente se construindo. Isso. Né? Uma figura de sucesso pronta hoje em dia, ela não veio pronta. Não ela veio. começou imperfeita. Ela Exato. precisa realmente do processo. Uma das melhores funcionárias que a gente tem na escola, que é de copywriter, né? Ela não sabia nada de copywriter, ela era de turismo. Hoje, se ela for qualquer empresa bater na porta dela, ela é contratada de copywriter. Não tem dúvida, porque ela é filhofera. Ninguém nasce sabendo, né? Então a gente... É isso. Então, meu conselho é mindset. Entender que pode chegar lá. O que é mindset? Mindset é pensamento e assim, você entender onde você pode ser. Mindset vem muito de cabeça, né? Do que você quer, a programação que você dá para o seu cérebro, a mensagem que você dá para o seu cérebro. Qual que é o seu mindset? O meu mindset é que eu vou ser a maior escola de idiomas do digital. Isso está muito claro para mim. Esse é o meu mindset. Então eu vou... A partir do momento que isso está na minha cabeça, eu vou chegar lá. Sim, né?Essa palavra ela é muito comum, né, no nosso dia a dia. Mindset. Depois você está envolvido dentro de uma empresa, o mindset, você escuta isso muito, mas eu quis que você falasse justamente para Pra quem aquela é leigo. pessoa que não tá, que não chegou. Exato. Não, e vou te Ainda falar, dentro até do mercado. mesmo pessoas do nosso mercado que ouvem essa palavra, às vezes ela não sabe a profundidade do Sim. Mindset do é conceito. tudo. É tudo mindset, né? E a partir do momento que você coloca isso na cabeça, a gente tá aqui hoje, né? Que dia é hoje? 14/10/2022. Alguns anos eu vou voltar aqui e a gente vai ser a maior escola de idiomas do digital, não tenho dúvida disso. Eu não sei quanto tempo vai demorar isso, né? Mas a gente vai chegar lá. Não tenho É dúvida. isso aí, eu também não tenho. Não tenho dúvida disso. Muito bom. Até porque hoje a gente tem o know-how pra chegar lá, né? O feedback, tem o método, tem a estratégia, a gente sabe como fazer a venda, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Então é questão de tempo, é questão de formar a equipe E acelerar. e acelerar. E Conta com a quanto de gente. intensidade você quer colocar nisso. Porque é aquilo, você pode fazer um resultado em 10 anos, você pode fazer em 1 ano. Quanto de intensidade você vai colocar nesse projeto, né? Então é muito importante isso também. Claro. Conta com a gente, de TI você sabe que a gente conhece. É. Já andei fazendo umas consultas aí. Então você conta com a gente aí, Show nós de estamos bola. torcendo muito para que esse plano dê certo. Esperemos que você chegue como a maior escola de idioma no maior podcast. Exatamente. Vai se tornar, se Deus quiser. Também o que eu puder colaborar aí pra vocês, né? Conheço já o Bruno, o Adam, né? Como pessoas são sensacionais. Tô conhecendo você agora também, parece ser uma pessoa muito bacana. E, poxa, que puder contribuir, estamos juntos. Esse meio é muito dinâmico, conheço muita gente também, né? Interessante, muita gente que tá no nível bem mais alto do que nós ainda, né? Muita gente grande aí desse nicho. E nós somos jovens, né, cara? É isso. Né, a gente pega muito guru que já tá com os seus... Não com o Fará também, já esteja com os seus cabelos iniciando, os cabelos brancos. Eu também, né? Mas, cara, 35 anos. Ontem eu tava no Flow escutando Primo Rico. Cara, o cara tem 32 anos. Ele é brincadeira também, né? Cara, o cara é brilhante, velho. O mindset dele O mindset é é foda. brincadeira. Né? Érico Rocha. Érico Rocha, que é um cara muito forte do digital. O mindset dele é brincadeira. Ele desenvolveu lá o 6 em 7, hoje é referência. Então, pra galera que tá aí, cara, perdida, achando que precisa mudar de vida, né? E a gente percebe muita gente fazendo transição, hoje muita gente não sabendo onde começar, começa. E outra palavra, sem dúvida, chave, consistência, né? Porque você não vai... A gente passou 2 anos investindo grana. Por quê? Batendo cabeça. Então, assim, consistência. Você acredita no projeto? Sim. Você sabe que lá na frente vai funcionar? Eu sabia, eu sei falar espanhol. Eu sei como aprende idiomas. E eu tenho um sócio que sabe como vender na internet, não tem como dar errado. Sim. É questão de tempo. Então, consistência. Muita gente desiste no meio do caminho, né? Porque vai dar errado. Pode ser que você acerte de cara, maravilha. Mas é raro, né? É raro. É Uma pequena fatia, né? Que consegue. Então, assim, consistência, cara. Martela que uma hora você acerta. E uma das coisas que você colocou que é importante e que inclusive o próprio Napoleão coloca nos livros, que ele chama de mastermind, é se associar a pessoas que vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Exato. Né? Isso ninguém chega sozinho em lugar nenhum. Né? Muito difícil, muito difícil. Então, estar próximo de pessoas que tenham o conhecimento que agregue, né, que complemente. E o mindset, né? E o mindset, um mindset que acaba depois se tornando né? Exato. Porque quando você tem aí uma
sociedade que você tá junto com as pessoas, o mindset acaba sendo um para todos, né? Meu sócio estava agora em Orlando, que ele foi fazer um mastermind com caras que, assim, faturam 10 vezes mais que nós. Então, assim, é isso. É gente que, quando você tá no meio desses caras, não é copiar o que eles estão fazendo, mas é questão de mindset mesmo. Você entender por que esses caras vendem, o que eles fazem, né? Como é que eles vivem. O contexto do copiar também faz sentido, porque no livro do Sonho Grande, do Lemon, ele fala, copia e melhora. Fazer melhor, né? Fazer melhor. Você já tem a base ali. Exato. Por que você não pode copiar e melhorar aquilo? Uhum. Né? Então tem muito espaço, muita oportunidade. E só aproveitar o gancho que no último programa os meninos estavam conversando sobre oportunidade de trabalho no mercado de tecnologia. Ontem eu estava lendo a Exame falou que no final desse ano, por metade do ano que vem, vão abrir 50 mil vagas para o mercado de TI no mercado de agro. Nossa. Focado no agro. Focado no agro, TI para o agro. Né? E nós temos assim um mar de gente, né, sem saber o que fazer. Eu diria um oceano. Né? Um oceano de gente que não tem o que fazer. A tecnologia hoje não é mais futuro, né? Alguns anos vai pro digital, isso é assim, necessidade. Quem não tá no digital tá morto, né? É necessidade. Quem não tá no e-commerce hoje, quem não tá no digital, tá morto. Acabou. Você vê por nossos filhos mesmo. Um ano, você tá lá rodando a tela do celular. Né? Nossa época não era assim. Mas hoje se encaminha para isso, né? Vem ali o mercado que talvez é outro assunto, mas enfim. Que vem aí de criptomoeda, descentralização. Cara, tá tudo migrando pro digital. Quem não se atualiza hoje tá perdido, né? Não tem. Quem não sabe tecnologia hoje tá morto. E você falando do contexto de ter uma experiência imersiva dentro do curso, eu ia fazer a pergunta e a gente trocou de assunto, eu não perguntei e agora voltou a pergunta. Né? Como você vê, por exemplo, você dando aula dentro de um cenário de realidade virtual? Então, né? Isso é muito legal, né, cara? A gente tava conversando sobre isso exatamente. Que daqui a alguns anos a gente pode fazer, por exemplo, essa História das Cidades, que é um curso que a gente tem, lá na Espanha, com a realidade virtual, né? Enfim, que o mundo tá se tornando ali. Eu acho sensacional. Eu gosto muito. Mas já existe alguma plataforma fazendo isso? Que eu saiba, não. Ninguém tá meio cru ainda. Entendeu? Mas já é uma puta oportunidade. Sem dúvida, nós vamos chegar nisso aí, né? Fazer que o pessoal vê essa questão de NFT, esse tipo de coisa, vê como um negócio de nerd, né? Tipo, isso é jogo. Vai muito além. A partir do momento que você entende sobre isso, é muito além de jogo, de avatar, né? O metaverso, ele ainda um conceito ainda muito obscuro para 90% da população, né? E ele tem um potencial, um poder e vai abraçar todo o mercado. Eu como nerd obscuro, né? Que eu sou nerd. Todo mundo é. Eu sou nerd, muito nerd. Eu gosto de jogo, eu gosto de tecnologia, eu adoro isso. Pra mim, é extremamente claro que o metaverso é o próximo passo, né? Então, assim, quem não se atualiza, quem tá bebendo essa água agora, quem tá se atualizando, né, você que é jovem e tal, cara, estuda isso, vai pra tecnologia, vai pra metaverso, porque, é o futuro, né? Tem dúvida disso. Muito bom. Show de bola. Olha, cara, foi muito legal o bate-papo. Tremeu a mesa. Show de bola, legal gente. demais. Obrigado por ter... Prazerzão estar com vocês. Foi um prazer conhecer você. Eu sei que você... Aliás, de quanto tempo você já se conhece? Uns 7... Não. Cara, eu tô com a Mariana há 8 anos, cara. 8 anos, 8 então. anos, 8 anos. Tem um tempo, eu não lembro se a gente já se conheceu logo no começo do meu relacionamento com a Mariana ou não. Você tava na Itália, mas era mais ou menos por aí. Mas acho que a amizade mesmo tá vindo mais agora, que a gente tá ficando mais junto, porque eu ficava muito pouco tempo no Brasil, né? Vinha só de férias, ficava 2 meses, agora todo evento praticamente a gente tá junto, né? A gente troca bastante hoje em dia e foi falando, cara, ele tem que estar lá, ele tem que conversar, porque é genial. Genial mesmo, é muito, muito interessante a gente conhecer essas histórias muito diferentes das nossas. E é o que a gente tá tentando trazer no Nerd Fichado, né, cara? Muito legal. Porque tem muita gente os jovens aí que tá assim, puxa, não tem história. Claro, você tá começando a vir. Vixe. Um jogador de futebol, né, teoricamente, mas total tecnologia aí, cara. Então, muito obrigado por abrir esse espaço. Tenho certeza que feliz de participar desse começo, né? Vocês estão começando... Aliás, você é o número 2. Número 2. O fichado número 2.
Que honra. É assim, vocês estão começando com uma infraestrutura, com uma base sensacional, né? A gente começou muito cru, então vocês estão muito, muito na frente de quando a gente começou no nosso projeto lá atrás, com uma base muito legal, já bem mindset bom, estruturado. Então, essa é questão de tempo também para dar certo aí para vocês. E feliz de participar desse começo aí do projeto. Valeu. Show de Obrigado. bola. Valeu, irmão. André, obrigado. Nós, mano. Vamos almoçar. Valeu, bora almoçar. Tomar um chá. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu. Até mais.